Olá, pessoal! Aqui é o professor Mozart e hoje a gente vai fazer uma revisão super importante para a nossa avaliação. Vamos mergulhar no mundo dos polígonos. E olha, já parou para pensar que tudo ao nosso redor, tudinho mesmo, é feito de formas? Das colmeias de abelha até os prédios gigantes, a base de tudo são os polígonos. E hoje a gente vai ver como essas formas são, na verdade, ferramentas poderosíssimas para entender o mundo. Para começar, vamos com um pequeno quebra-cabeça. Dê uma olhada nessas formas aí na tela. A gente tem um triângulo, um quadrado, até uma estrela. À primeira vista parecem bem diferentes, né? Mas todas elas seguem uma regra secreta. E aí, qual será que é? Pensa um pouquinho aí, porque a resposta para essa pergunta é a chave de tudo que a gente vai ver hoje. Então, para a gente desvendar esse mistério, a gente precisa começar pelo começo, né? Pela base de tudo. Afinal de contas, o que é um polígono? Vamos entender as regras desse jogo. E aqui está a regra de ouro. Para uma forma ser chamada de polígono, ela precisa cumprir 3 coisinhas. Primeiro, tem que ser plana, tipo um desenho numa folha de papel. Segundo, só pode ter lados retos, ou seja, segmentos de reta. E terceiro, que é talvez o mais importante, tem que ser uma figura fechada. Não pode ter nenhuma abertura, nenhuma portinha. Um círculo, por exemplo, não entra nesse clube. Por quê? Porque os lados dele são curvos. Simples assim. E todo polígono, não importa o tamanho ou a complexidade, é feito de apenas 2 elementos básicos: os lados, que são as linhas retas que formam a figura, e os vértices, que são os cantinhos, sabe, onde 2 lados se encontram. Pensa nisso como se fosse o DNA da forma geométrica. Com lados e vértices dá para construir qualquer polígono que a gente possa imaginar. Ok, agora que a gente já conhece o DNA dos polígonos, está na hora de organizar nossa caixa de ferramentas. Saber o nome de uma forma é o primeiro passo, claro. Mas para entender de verdade o que ela pode fazer, a gente precisa aprender a classificar. É aqui que a geometria começa a ficar poderosa de verdade. Bom, a forma mais fácil de dar nome a um polígono é simplesmente contar os lados. Tem 3 lados, é um triângulo. 4, quadrilátero. 5, pentágono, que nem aquele prédio famoso lá nos Estados Unidos. O nome é a primeira etiqueta que a gente cola na nossa caixa de ferramentas. Mas calma lá, só saber o nome não resolve tudo. Pensa num hexágono. A placa de pare no trânsito é certo? Mas um favo de mel também é um hexágono. Os dois são hexágonos, mas são diferentes, né? Para entender esses detalhes, a gente precisa ir além e classificar. E é agora que a coisa fica interessante. A primeira grande divisão é essa aqui: convexo ou côncavo. E é bem fácil de entender com o teste da linha reta. Se a gente conseguir traçar uma linha entre quaisquer 2 pontos dentro da forma e essa linha fica sempre lá dentro, o polígono é convexo. Agora, se a forma tiver tipo uma mordida, uma parte que entra, como aquela estrela que a gente viu, dá para traçar uma linha que passa por fora. Esse aí é o polígono côncavo. A outra classificação super importante tem a ver com perfeição. Um polígono regular é o ápice da simetria. Todos os lados têm o mesmo tamanho e todos os ângulos são iguaizinhos. Pensa num quadrado perfeito. Agora, se um único lado ou um único ângulo for diferente dos outros, nem que seja só um pouquinho, a forma já se torna não regular. Certo, a gente já viu bastante teoria. Mas geometria não é só para ficar no livro, né? É para a gente fazer, para experimentar. Como é que a gente pega essas ideias todas e começa a brincar com elas? Bom, agora a gente vai para a parte mais divertida. As ferramentas que dão vida à geometria. E essa citação aqui resume perfeitamente o poder dessa ideia. Aprender matemática não precisa ser algo parado, chato. Ferramentas interativas como os jogos tiram a gente da posição de espectador e nos colocam como participantes. A gente é convidado a testar, a errar e, claro, a descobrir. Vamos começar com uma ferramenta física. Um verdadeiro clássico que já existe há séculos e por um bom motivo. O Tangram. Esse quebra-cabeça chinês é basicamente uma aula de geometria disfarçada de brincadeira. Com só 7 pecinhas simples, os tangs, o desafio é criar milhares de figuras diferentes, de animais a objetos, usando todas elas sem colocar uma por cima da outra. E o mais legal é que cada vez que uma peça é encaixada, o cérebro está resolvendo um problema, está entendendo ângulos, está aprendendo quase sem perceber como as formas se relacionam. O Tangram é sensacional, não é? Mas e se a gente pudesse levar essa interatividade para um outro nível? O que acontece quando a gente coloca o poder de um computador nessa brincadeira toda? A resposta está em software de geometria dinâmica, como o GeoGebra. Pensa nele como se fosse uma caixa de ferramentas de geometria com superpoderes. Ele permite um tipo de exploração que seria impossível de fazer só no papel.
A grande mágica de uma ferramenta como essa é que nada é fixo, nada é estático. As formas ganham vida. Dá para arrastar um vértice com o mouse, esticar um lado e ver todos os ângulos e todas as medidas mudando em tempo real. Aquela pergunta, e se eu fizesse isso? Pode ser respondida na hora. A exploração é simplesmente infinita. E aqui está o pulo do gato. Em vez de ver um único triângulo desenhado estático num livro, com o GeoGebra é possível manipular e criar todos os triângulos possíveis. Isso liberta a gente daquela coisa de só decorar e nos transforma de observadores passivos em construtores ativos do nosso próprio conhecimento. Bom, a gente já viu a teoria, já viu as ferramentas. Para fechar nossa revisão, que tal um pequeno desafio para a gente testar esse nosso novo olhar geométrico e colocar tudo isso em prática? A tarefa é bem direta, mas exige um olhar de detetive. Vamos lá. Observem bem esse quadro com várias figuras. A pergunta é: quais dessas figuras geométricas aí têm pelo menos um triângulo na sua composição? Pense nas faces de uma pirâmide ou nas bases de um prisma. Onde será que os triângulos estão escondidos? E para finalizar, fica aqui uma reflexão. A gente viu o poder de uma ferramenta de séculos, como o Tangram, e de uma ferramenta digital super moderna. De que forma essas maneiras interativas de aprender estão mudando o futuro da matemática? A gente deixa de ser só calculista para virar explorador. A resposta para essa pergunta pode definir a próxima geração de pensadores. É isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima!